frustrações, dores e a vergonha. 3 situações que podem andar até juntas. Meu nome é Paulo Stadler, sou professor de Jiu-Jitsu, instrutor de armamento e tiro, empreendedor. E nessa jornada chamada vida, cooperar aí com todo mundo que tem por perto um menino, um aluno, um sobrinho, um neto. Para que nesse desenvolvimento entre as fases para chegar até ser um homem digno, maduro, ele vá fazendo essa percepção de vida através de outros homens. Você. Curta aí nosso canal, o Paulo Stadler, compartilha, comenta e faz esses serviços de redes sociais. Vamos lá. Frustração. Primeiro de tudo, a gente sempre tem as nossas próprias perspectivas, os nossos próprios conceitos do que é isso. Mas talvez seja bom a gente trazer um pouco de reflexão e trazer um pouco sobre o que seria frustrar. Frustrar alguém, ser frustrado ou a frustração de algo. Bem, quando construímos alguma coisa, um elemento arquitetônico, uma engenharia de algo, uma receita de alguma coisa, e a expectativa que a gente gera daquela receita, que é a expectativa real, verdadeira, acaba por alguma razão não indo nas expectativas concretas e verdadeiras que a gente tinha com aquilo. E a frustração é olhar para aquilo e dizer, não deu certo. Então nessa hora dessa frustração de ter exercido de forma correta e até de forma disciplinada, e você ter olhado aquela obra realizada e ter tido essa frustração, é tido como uma sensação de, opa, alguma coisa errada. Será que eu não sou capaz? Será que a receita não está certa? Ou será que algumas injustiças ou acidentes aconteceram no decorrer desse processo e a gente olhar para aquele processo e ver que ele não deu certo? Isso seria mais ou menos uma lógica, como a gente tem em outros vídeos falando sobre estratégia e lógica, os meninos gostam disso. Então, quando você vai perceber o ocorrido, você tem uma lógica e dizer que lógica é essa? Qual é a lógica de algo que você planejou, que você fez e ele não deu o resultado que era o esperado? Bem, primeiro de tudo, você entender que o processo em que a gente está fazendo bem feito, em busca do perfeito, ele tem essas frustrações reais, normais, comuns, são coisas que acontecem no meio do caminho. Bem, se você for olhar, por exemplo, na sabedoria das palavras sagradas, onde Jesus traz a parábola do semeador, sai distribuindo as sementes e dizendo que em alguns lugares ela cai e somente no lugar de terreno fértil ela dá frutos, mas em outros não dá, não cresce ou cai em terra dura. Bem, nessas ideias e histórias que a gente pode trazer para os meninos, para trazer para eles que existem coisas que são da minha responsabilidade, coisas que são inerentes, um pouco mais fora da minha responsabilidade, e outras que eu preciso exercer a fé, a confiança de que o processo é esse. Para ele, isso não é tão perceptível racionalmente. Então, quando você vai fazer um brinquedo com ele, uma brincadeira, e você vai fazer uma rampa, olha as ideias, uma rampa para que o carrinho possa pular um espaço para cair no outro lado da rampa. E você, de propósito, você vai colocando a rampa mais distante, a rampa mais perto, a rampa assim. E nesse processo divertido, nesse processo de observação, nesse processo, vamos tentar com um carro mais rápido, com um carro mais forte, com um carro mais leve, com um carro mais... Então, nesse processo, vamos agora com a moto, nesse processo de tentativas, ele vai percebendo que existe sim a busca do perfeito, até que uma hora isso acontece. Quando você já entrega tudo perfeito para ele,
você entrega uma ilusão. Quando você faz tudo por ele, você traz a força maior e impede a força dele crescer. Então, tudo que você faz no lugar dele e para ele, você pode estar permitindo que ele vive numa redoma onde não existem as frustrações. Então, cuidado, porque frustração faz parte do aprendizado. É importante você entender que as frustrações faz parte de todo aprendizado, de comer, de andar, de se limpar, de falar, de crescer. O que é uma frustração? São os processos que fazem fortalecimento da resistência daquilo que você quer obter. Grava isso. Frustrações são coisas que acontecem no processo teu de desenvolvimento e crescimento, fazendo com que você torne mais resistente àquilo que você está buscando. Então, no processo é imperativo que a gente traga essa percepção da resistência. Quando a gente faz algo e facilita algo que eles poderiam fazer, nós estamos dando autenticidade da inoperância, ignorância e da incapacidade e da fraqueza que eles têm de não sobreviver àquilo que eles têm que fazer. Pode ser qualquer coisa, lavar uma louça, arrumar uma cama, brincar, organizar, todos esses processos de tarefas. E nesses processos, onde a gente tem esse ciclo, um ciclo natural, onde a gente não interrompe isso, porque faz parte do crescimento, a gente tem que proporcionar essas frustrações. Então, tudo que é muito perfeito, muito bonitinho, muito fofinho, cuidado, não é por aí. Aliás, menino gosta de uma boa percepção de coisas, uma boa bagunça, vamos dizer assim, né? Então, os carrinhos que ele está lá brincando, que ele vai jogar para lá, vai jogar para cá, ele tem que ter desafios e questões de lógica. Bem, quando ele vai fazer o processo de organizar os brinquedos dele e ele não faz por completo, você pode chegar para ele, você precisa terminar essa tarefa, porque faz parte da brincadeira a organização, para que amanhã ele possa encontrar os brinquedos que ele estava procurando, que ele estava brincando. Bem, o que você pode fazer quando tudo está muito bagunçado? Não, arrumar. Aí no outro dia, você faz com que a dificuldade dele brincar, você antes dele brincar, arrume para poder brincar. Você só vai brincar a hora que estiver arrumado. E à medida que vai acontecendo essa organização e essa sequência de processos, você está ajudando no ambiente dele para ele incluir as frustrações como um processo de aprendizado ou de resistência. Eu gosto mais, tudo é aprendizado, né? A derrota, a vitória, enfim. Mas o processo de resistir e querer brincar com aquele brinquedo. Quando ele tem muita oferta e ele não tem resistência, ele pula de um brinquedo para outro, uma coisa para outra, ele vai criar um processo muito curto desse ciclo de satisfação e poucas frustrações. Terrível isso na vida adulta. Então a frustração que a gente está trabalhando aqui é a frustração dele ter que participar de um processo de resistir a essas coisas que estão impedindo ele de chegar até lá. E ele vai chegar. Então como é que a gente pode então trazer isso para o ambiente onde a frustração ele possa criar birras? Por exemplo, você vai no supermercado, você vai numa loja, você vai em algum lugar e ele se joga em algum lugar e faz aquela birra. Ignora. Ignora. O que é ignorar? É não dar continuidade no processo dele de atenção para essa situação e você continuar as tarefas que devem ser feitas, as suas próprias, por exemplo. E ele entender que o mundo não vai parar para ele. E que ele faz parte desse mundo, da qual ele não é o centro dessa situação. E que a frustração é sim, nesse caso, ele não vai vencer com a birra. Por exemplo, questões como fazer a sua própria comida, lavar e etc.
Todo mundo diz que é muito bom a sexta-feira, que é muito bom comer, que é muito bom, etc. Essa cultura é ruim. A cultura madura é estipular que todos os dias são importantes, mas o mais importante é o dia de hoje, é o agora. Então ele não fica sempre dando uma ansiedade sobre sexta, como muitos adultos têm, achando que depois de tudo que sofreu, precisa agora curtir muito. Sextou, cultura de sextou, que é horrível. Não, todos os dias são importantes, mas o mais importante é o hoje. E hoje eu preciso fazer a manutenção das minhas tarefas, inclusive se teve tarefas que eu não consegui. Então, por exemplo, arrumar um rádio eletrônico, arrumar um carrinho, pintar algo e naquele dia não deu certo, pode-se incluir uma coisa. Tente o máximo que você precisa. Não está conseguindo? Amanhã nós podemos retornar. É possível? É. Então, vamos agora deixar esse pequeno problema que a gente não resolveu agora. Por exemplo, algo que você está consertando, uma coisa que você realmente precisa dar um intervalo para depois voltar e continuar a tentar consertar. Então, esse é um processo. Por exemplo, são frustrações muito interessantes que a gente tem depois ao caminhar para frente. Eu falei de birra, falei do processo. Até os 3, 4 anos é muito intenso as situações, né, de ficar monitorando, né? Mas você não criar muitas ofertas, criar 4, 5 ofertas de brinquedos, não passar disso, não precisa de muito. Naquele ambiente de 40 minutos, ele pode ter quase 5 ofertas. Quando tu bota muita oferta, é muito perigoso, muitas coisas, aquela ansiedade de brincar com tudo. Ele tem, vamos brincar de carrinho, ele pode ter 5 a 10 carrinhos, mas é o mesmo brinquedo, né? Eu quero dizer, né? Você não botar, por exemplo, os carrinhos, a televisão ligada, mais uma coisa acontecendo, mais coisas diferentes, sabe? Estímulos diferentes. Vamos brincar de carrinho, vamos brincar de carrinho. Se os dinossauros fazem parte dessa brincadeira com o carrinho, só a brincadeira é a mesma. Você tem que entender que ele não pode ter assim uma brincadeira aqui, depois brincar lá, brincar aqui, brincar lá. E aqui um brinquedo. Então, ele tem que ter os brinquedos interagindo, 4, 5, né? Em espaços que ele possa interagir, tá? E uma conexão uma coisa com outra. Você pode fazer castelos, pode fazer, é, por exemplo, quartéis generais, o cowboy, o índio, uma figura muito interessante. Você pode fazer coisas que vão acontecer, territórios, e você bolar com bastante espaço, que ele faça a interação de tudo, né? E a hora que tiver que desmontar ou guardar, é importante um sentimento do tipo, se eu sei que amanhã a história vai continuar, tá? Olha que interessante, a história que está acontecendo dos índios, do cowboy, dos territórios, e amanhã ele vai continuar, não há uma grande necessidade de você impedir ele e falar, não, temos que guardar tudo. Isso é uma percepção muito interessante, tá? Mas se há uma coisa e há um desinteresse, olha que interessante, um desinteresse, e ele partiu para outro brinquedo, guarde aquele, tá? Não crie muitas situações onde que tudo pode. Aí você vai ver um quintal todo bagunçado, uma coisa, mas a criatividade uma continua com a outra. Existe, tá? É como eu falei para vocês, que existe uma interação. Que são frustrações? São processos nesse sentido. Que frustrações maiores acontecem? Um não por algo que ele pediu. Esse é muito importante. Você não deve falar sim para tudo. Eu sei que a maioria das vezes a gente diz sim, porque eles se acostumam com aquilo que é possível, na realidade da cultura da família, ou daquilo que está. Ele às vezes não vai pedir, por exemplo, a ser astronauta se não tem astronauta na família. Tá? Uma coisa desse tipo. Mas ele vai pedir, de repente ele vai pedir somente aquelas coisas. Então a oferta das coisas, de 4 a 5 está tudo ótimo. Oferta de comida, oferta de possibilidade de fazer, isso está bem tranquilo. Então quando ele pede algo que não é possível, você diz, hoje a comida é essa. Mesmo as pessoas que têm uma oferta e uma possibilidade maior, e não seria nada ruim dar um sushi, dar um iFood, dar não sei o quê. Não, cara, para mim não custa nada. Já para outros, quanto menos, mais fácil estipular limites, tá? Esse é interessante. Quanto mais assim você pode ficar é, é, sem limites. Então, dá limites.
A comida de hoje é essa, o cardápio é esse. Ah, mas eu não quero, essa casa só tem isso. É isso. Você retira o só, tá? Tudo que quantifica e dá adjetivos é importante para o menino saber, é isso. Ele quer saber que é isso. Quando ele quer colocar, você não fique ofendido por nada, tá? Esse processo de aprendizado a gente não se ofende, tá? A gente tem que criar uma cultura no nosso coração de professor, de pai, que as ofensas que eles estão fazendo são mais testes, tá? Então, se eu sei quem eu sou e o valor que eu tenho, eu não preciso ficar. Irrita, eu sei, mas a gente tem que entender que eu não preciso sair da onde eu sou para devolver uma moeda. Se ele me chamar de um pai opressor, de um professor que é preconceituoso, que não sei o quê, é isso. Aqui em casa é esse horário. Aqui isso. Aí ele fica frustrado porque há limites. Então deixa ele com a frustração dele e com o processo. Se você trabalhou frustrações nas idades anteriores, quando chega nessas idades mais assim, eles já vão ter um ritmo um pouco mais organizado. Mas até os 10, 12 anos que a gente está falando aqui, é muito importante você dizer os limites anteriormente. Você tem mais 10 minutos para brincar nisso aí, ok? Você tem mais 5 minutos, tá? 1 minuto, tá? E ele entender que existe um limite, ó, você, e não chegar de supetão para que essa frustração tenha ordem, tá? Ele vai ter que guardar, terminar, mas não seja pego de supetão. O que são as dores, né? As dores que ele sente, a dor que está sentindo. Nota que as frustrações que eu digo para todos, existem as frustrações pessoais, as frustrações externas e as frustrações incompreendidas, mais espirituais, tá? E são coisas que não estão muito. Um dia que choveu, um pneu que furou, a gente, como adulto, a gente pode exemplificar. Mas na vida deles, tudo é mais espiritual, não tem tanta racionalidade neles. Então, tudo que frustra é meio que, minha vida acabou, entre aspas. Depois ele vai se acostumando. Existem limites e isso é muito bom. O que são as dores? Dores emocionais, dores físicas, dores espirituais, vamos dizer assim. É aquilo que eu estou guardando para mim, que de alguma forma eu não estou conseguindo lidar com isso e aquilo está me consumindo a minha alegria e a minha liberdade. Guarda isso, tá? A dor física é muito fácil a gente entender que a dor física limita os movimentos. A dor moral e emocional limita a minha capacidade de ser o bem que eu preciso ser. E a dor espiritual, que a gente vai dizer assim, são as frustrações que, como eu falei, as dores que chegam tirando a nossa liberdade de fazer algo. Como lidar com essas dores? Vamos lá. Dor físicas. Um olhar do homem para o menino. Um olhar. Nada de menosprezar e nada de supervalorizar. Tadinho, vem cá, não sei o quê. Quanto menor, mais a gente pode chegar nas dores físicas. Por exemplo, se é na mão direita, você pega a mão esquerda dele e começa a fazer os movimentos da mão esquerda. E deixa a direita imobilizada como se fosse algo realmente, ó, vou cuidar. Você pega a mão que não tem a dor e começa a pedir para ele fazer e olhar para o lado diferente, o lado oposto daquela dor. Então, se a dor é na cabeça aqui, né, vamos supor, você pode pedir para ele fazer movimentos de abrir o outro olho ou de movimentos de sentir para ele poder desconectar toda a energia dele naquela situação e até aliviar a tensão. Respiração, tá? Respira e manutenção da outro lado para que aquele lado fique imobilizado. Assim você vai apertando o lado primeiro que não está dolorido, para depois tu apertar o lado e ver qual é o tipo de dor. Olha que interessante. Se eu já vou no lado que tem a dor e aperto, ele vai sentir a dor com o movimento que está lá. Tudo está direcionado para lá. Você vai do outro dor. Você vai no outro lado e fala, e esse aqui, como é que tá? Não, esse não tá. Daí ele vai comparar o saudável com aquele que está com dor. Aí ele vai comparar e vai ver, não é. Então ele vai se equilibrando, tá? Nesse processo de dor, que eu falei físico, você pode ir para as dores morais. Aquele cara me xingou de tudo, ele me chamou disso, me chamou daquilo, daí respira. Você você fez isso? O que ele falou é verdadeiro? Quanto disso que ele falou aconteceu? O que você é? O que você sabe que você é e que você fez? Mas ele. Respira.
respira. Algum outro falou isso? E o fulano, e o ciclano? Não, eles estão calmos. E você? E contar histórias, por exemplo, histórias sobre a verdade e a mentira, sobre a qualidade da justiça. Isso são dores que ele vai ter muito, o menino vai ter muita procura sobre justiça, verdade, lealdade, o que é moral. Então traga livros para que essa dor moral dele, sentimental, de ver coisas que estão acontecendo e não entender, ele possa trazer no ambiente dele imaginário aquelas histórias sobre injustiça que aconteceu com Davi, aconteceu com Esaú e Jacó, o José, e aí você tentar lembrar que existe coisas que são meio que existe a realidade e não dar lição de moral, tá? Mas trazer histórias e respirar, o mesmo fator que tem. Então essas dores morais a gente trata assim. O que é importante? O teu olhar é importante. A tua altura com ele é importante. Você colocar, por exemplo, ele está aqui no fundo aqui. Ele se enfiou no buraco de dor lá. Você não ir lá e tentar tirar ele. Ah, quando o casal passa, vem cá, não sei o que. Os fatores físicos e lúdicos, para soprar. Aí tem gente que não é para soprar quando é machucado, mas se não for nada, aquela coisa toda. Mas aquilo que eu falei de vai no lado oposto e faz o sopro no lado do oposto, aí não tem nada aberto se for uma ferida. Então são coisas que você pode fazer. Mas você ir no outro lado aqui e falar de alguma vez que aconteceu alguém que também já se machucou. As cicatrizes e as experiências, histórias de dores para os meninos são muito boas para eles. Você mostrar uma cicatriz, você mostrar alguma coisa, isso aqui foi. Tem um primo que falava para mim que ele tinha cortes de flecha do Vietnã. Então, no nosso imaginário, a gente achava que aquilo era motivo de honra, os machucados. Eu pulei, eu saltei de paraquedas, isso. Então, os machucados e as dores são motivos de eu estava fazendo algo realmente arriscado e isso me traz. Então, um homem ensina isso para o menino. Agora vamos para a vergonha. A vergonha é o valor moral e as expectativas. Essa aí que é o interessante. É aquilo que você coloca no imaginário dele, o que vão falar de mim e principalmente o que vocês, pais, professores, pensam de mim. E a gente tem que dizer que a autonomia é o que ele pensa dele mesmo. Porque uma pessoa que tem moral, tem valores, ele vai carregar isso e isso vai se tornar uma base sólida para ele. Como você se machucou? Você fez qual atitude? Qual ação? Errou? Cometeu alguma coisa? Vamos lá reconstituir aquilo que estragamos, seja nas questões físicas, morais e espirituais. Vamos reconstruir o que estragamos. Minha mãe falava muito interessante que não era muito legal pegar coisas emprestadas dos outros, porque se eu estragasse, eu teria que entregar o estragado e o novo. Olha o que minha mãe ensinava. A reconstituição daquilo. Meu pai chegava e falava o seguinte: se você não tem, cuidado com aquilo que não tem, para não imaginar como se fosse teu. Então, o empréstimo das coisas tem valor. Então, ensinar isso. O que é vergonhoso? O lado moral da coisa. Ensinar a ele que o que importa é o que ele pensa e os valores que ele carrega, da verdade, da resistência, da reconstituição, de ver se o outro lá está tudo bem e dar o passo seguinte, que é continuar a vida. Então, nesse sentido, a vergonha sempre é a expectativa do que os outros estão falando. Transforme isso na realidade daquilo que aconteceu hoje e agora e a reconstituição e a moral. Uma coisa bem simples. Escorreguei, todo mundo está olhando. Você olha para ele, levanta a cabeça, postura, tenta de novo. Errei um pênalti, caí na frente de todo mundo, fiz um pulo na frente de todo mundo, fiz não sei o que. Levanta, respira, postura. Segue adiante. Não deixe com que a postura física desse menino se recaia, mas estabeleça com equilíbrio. Postura. Pensamentos positivos e produtivos, com valores. O que é verdadeiro, o que é leal, o que pensa.
Assim você trabalha a vergonha no sentido menos prejudicial que ela tem. Porque vergonhoso é eu saber o que tinha que fazer certo e para mim mesmo eu olhar e minha imagem dizer assim, está corrompida, não é aquilo que eu tinha que ter feito. Vergonha é você pegar e criar hábitos corruptos, mentirosos, fracos, desleais, fofoqueiro. Então, você trazer, por exemplo, histórias sobre pessoas que carregaram vergonhas por isso. Então, nesse sentido, a gente traz para ele o que é vergonha real. É você estar naquele ambiente que não tem valor, mas você tem valor. Os valores que você carrega. Então, a vergonha só vai existir para aqueles que não conseguem ter a verdade, a reconstituição, o perdão, a vontade de fazer de novo. Por isso que a frustração e a dor são elementos muito importantes para que a vergonha não se estabeleça nisso. Porque quando você fica, ai, tá chorando, seu cagão, seu não sei o que, assim, ó, respira, pô, concentra, estabelece, vai, próximo seguinte. Aí você não precisou nem falar que ele é cagão, que ele é medroso, não sei o que. Respira, postura, tenta de novo. Resista, respira, concentra, postura, tenta de novo. Então é postura, resista, tenta de novo, respira. Então é um processo onde os valores vão estar sendo construídos para que as frustrações venham e acrescentem resistência, para que as dores se tornem cicatrizes bonitas de se contar a história e não haja vergonha. Nesse sentido, esse homem vai ter muita força de continuar a resistir, a trabalhar e a multiplicar.